Nunca imaginei que aquele homem, sempre tão contido e discreto, fosse capaz de me desestabilizar daquela maneira. Naquela manhã de terça-feira, quando o vi parado no portão com um leve sorriso e um bule de café na mão, meu coração deu um salto inesperado. Estávamos sozinhos na rua, como se o mundo tivesse sido suspenso só para aquele momento estranho e deliciosamente desconcertante. Ele me olhou com calma, mas havia algo diferente no brilho dos olhos, uma faísca que não combinava com a imagem de viúvo pacato que eu tinha dele. Aceitei o convite com uma hesitação disfarçada por um sorriso tímido. Não era comum que um homem me oferecesse café às 10 da manhã, ainda mais alguém tão reservado quanto ele. Sempre o via aparando suas roseiras com dedicação, vestindo camisas de linho bem passadas e falando pouco, quase nada. Mas naquele dia, seu gesto tinha outra intenção. Senti desde o primeiro gole que havia algo nas entrelinhas, como se o café fosse apenas uma desculpa, uma isca sutil, e eu, curiosamente, estava disposta a morder essa isca. Sentamos no alpendre da casa dele, onde uma leve brisa fazia dançar as cortinas claras. A varanda era arrumada, cheirava a lavanda e nostalgia. O silêncio entre nós não era incômodo, pelo contrário, tinha peso, tinha ritmo. Como se cada pausa fosse parte de uma conversa mais profunda que ainda não havia começado. Ele falou pouco, mas me observava com uma atenção quase íntima. Suas perguntas vinham espaçadas, pontuadas por pequenos sorrisos e olhares demorados. Em certo momento, ele se levantou para buscar biscoitos e me ofereceu um cobertor fino, dizendo que o vento ali às vezes era traiçoeiro. O gesto simples teve um efeito devastador em mim. Era um cuidado que eu não sentia há anos, um toque de gentileza que parecia tocar muito mais do que a pele. Quando nossos dedos se tocaram por acaso ao pegar a xícara, senti uma corrente elétrica subir pelo braço. Ele percebeu, e não disfarçou. A conversa seguiu leve sobre música, sobre o tempo, sobre lembranças de infância. Mas o subtexto era outro. Algo ali estava sendo construído com palavras não ditas, como se nossos olhares costurassem uma trama invisível. Cada sorriso dele parecia me puxar um pouco mais para um lugar onde eu não tinha ido há muito tempo. Um lugar onde eu me sentia desejada. Viva! No fim da manhã, quando me despedi, ele segurou minha mão por um segundo a mais do que o necessário. Um segundo que ficou ecoando em mim o resto do dia. Não houve convite para voltar, nem promessa. Apenas aquele toque demorado e um olhar que dizia tudo sem dizer nada. Voltei para casa com o coração acelerado e a mente em turbilhão. Algo havia mudado. Enquanto almoçava sozinha, percebi que minha pele ainda guardava a memória daquele encontro. Era como se o cheiro do café, o toque da mão dele e o som da voz baixa ainda estivessem comigo. E estavam, durante horas, sem parar. Mesmo sem vê-lo novamente naquele dia, ele ficou ali, rondando meus pensamentos, despertando sensações que eu julgava adormecidas há muito tempo. Terminei a tarde sentada na janela, observando a casa dele do outro lado da rua. E pela primeira vez em muitos anos, senti que algo imprevisível podia acontecer, algo que eu não controlava. E surpreendentemente, isso não me assustou, me excitou. No dia seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Lavei a louça do café com a janela fechada, evitei olhar para o lado de fora e até coloquei uma música animada para preencher o silêncio da casa. Mas bastou um pensamento breve sobre ele para tudo vir à tona. O toque demorado, o olhar firme, aquele sorriso discreto que parecia saber mais do que dizia. E apesar de mim, me vi esperando que ele aparecesse novamente com ou sem desculpa. No fim da tarde, lá estava ele. Desta vez, não havia bule nem biscoitos. Apenas um aceno calmo do outro lado da rua e aquele mesmo olhar que me desconcertava. Reuni coragem e atravessei. Sentamos juntos no banco do jardim, onde a luz dourada do entardecer pintava o rosto dele com uma doçura quase cinematográfica. Falamos pouco. Era como se cada silêncio entre nós estivesse cheio de palavras não ditas, carregadas de intenção. E curiosamente eu entendia cada uma delas. Ele comentou que havia sonhado comigo, mas riu logo em seguida, como quem tenta disfarçar algo íntimo demais. Sorri sem saber o que responder, mas por dentro, senti um calor que me percorreu o corpo inteiro. Havia uma ousadia escondida naquele homem que me intrigava cada vez mais. Aos poucos, percebi que ele não era tímido, era contido. E isso era ainda mais perigoso, porque quando alguém assim resolve se mostrar, o impacto é devastador. Nossos dedos se tocaram novamente, desta vez de forma natural, ao pegarmos ao mesmo tempo uma flor caída no banco. Não foi intencional, mas nenhum dos dois recuou. Ficamos ali, com as mãos ligeiramente encostadas, sem palavras. E o silêncio, o silêncio queimava mais do que qualquer frase ousada.
Era como se nossos corpos estivessem travando um diálogo próprio, à parte do mundo, carregado de desejos velados. Quando me levantei para ir embora, ele me acompanhou até o portão e disse, com voz firme e calma, se quiser voltar amanhã, o jardim vai estar aqui. E eu também. Foi impossível não sorrir. Aquilo soou como um convite e uma promessa ao mesmo tempo. Uma porta se abrindo para algo que nem eu mesma sabia nomear, mas que meu corpo reconhecia com antecipação. Durante a noite tive dificuldade para dormir. Meus pensamentos voltavam sempre ao mesmo ponto. O que exatamente ele via em mim? Não sou jovem, meu corpo carrega marcas do tempo, meus olhos já não têm o mesmo brilho de antes, e ainda assim, ele me olhava como se enxergasse algo raro. Essa sensação de ser vista de verdade, mexia comigo de uma forma que eu não conseguia explicar, e me deixava vulnerável. E viva! Comecei a lembrar de coisas que já nem pensava mais. A última vez que fui tocada com ternura, o último beijo que me tirou o fôlego, o último olhar que me despia sem pressa. Era como se ele estivesse acordando camadas em mim que estavam adormecidas há décadas. Não sabia onde aquilo ia dar, mas já era tarde demais para recuar. O fogo já havia começado, lento, silencioso e absolutamente inevitável. Antes de dormir, fui até a janela. A casa dele estava às escuras, mas eu sabia que ele também pensava em mim. Sentia isso. Não era mais uma fantasia minha, era real. E estava apenas começando. O céu começou a escurecer no início da tarde, e eu já pressentia que aquele dia não terminaria comum. As nuvens carregadas se formaram rápido, e o vento começou a soprar com força, balançando as árvores do quintal. Eu estava sozinha em casa, lendo um livro antigo que mal conseguia acompanhar, quando ouvi batidas leves na porta. Era ele, encharcado da cintura para baixo, com o guarda-chuva virado ao contrário e um sorriso sem graça. Acho que essa chuva me pegou de surpresa, disse, com aquele olhar que nunca vinha vazio. Convidei-o para entrar antes que qualquer pensamento racional pudesse me impedir. Ele tirou os sapatos na porta, agradeceu com um toque de humor e sentou-se na poltrona da sala como se já fizesse parte daquele ambiente. A eletricidade caiu logo depois, deixando tudo na penumbra. Acendi algumas velas e, sem querer, transformei o cenário em algo quase teatral. A luz suave realçava suas feições, e o som da chuva lá fora parecia uma trilha sonora feita sob medida para nós dois. Conversamos sobre trivialidades por alguns minutos, mas havia um nervosismo silencioso no ar. Nossos olhares se cruzavam com frequência, e havia pausas longas entre uma frase e outra, como se estivéssemos escolhendo cuidadosamente cada palavra, ou talvez evitando dizer o que realmente queríamos. Ele elogiou minha casa, meu jeito de arrumar as coisas, e mencionou como meu cheiro era familiar e acolhedor. Fiquei sem saber onde olhar. Em certo momento, ele se levantou e foi até a janela, observando a chuva que caía com força. Gosto de tempestades, elas revelam o que estava escondido, disse, sem me encarar. Fiquei em silêncio, sentindo aquela frase ressoar dentro de mim como um aviso. Quando ele se virou, havia algo diferente em sua expressão. Não era ousadia, tampouco pressa. Era desejo contido, um que se segura por respeito, mas já não cabe mais no peito. Sentou-se mais próximo, e o silêncio entre nós se tornou insuportavelmente intenso. Senti seu joelho roçar o meu devagar, sem intenção declarada. Mas não recuei. Pelo contrário, permaneci ali, fingindo não perceber, mesmo com a pele arrepiada. Falamos então sobre nossos passados, nossos medos, e a solidão que nos visitava nas noites mais silenciosas. Ele abriu o coração de um jeito que poucos homens fazem, e aquilo me desarmou. Quando a chuva ficou mais forte, o trovão que veio logo depois nos fez rir ao mesmo tempo. Foi uma quebra na tensão, um momento de leveza que ele usou para segurar minha mão. Foi natural, quente. A palma da mão dele era firme, e seus dedos se entrelaçaram aos meus com uma calma que fez meu peito disparar. Não houve pressa. Ficamos assim por um bom tempo, apenas sentindo. O toque dele dizia muito mais do que qualquer confissão. No fim da tarde, ainda sem luz e com a chuva persistente, ofereci que ele ficasse até passar o temporal. Ele apenas assentiu com a cabeça e naquele momento, tudo estava decidido sem que nada fosse dito. O que começou como abrigo virou refúgio. E naquela sala iluminada por velas, o tempo parou. Foram horas de conversa, de olhares, de aproximações sutis. Não houve promessas, nem urgência. Só dois corpos que se reconheciam no silêncio. E embora nada de concreto tenha acontecido naquela tarde, foi como se tudo tivesse começado ali, como se a primeira entrega tivesse sido feita não com o corpo, mas com a alma. A chuva lá fora parecia não ter fim, e a casa estava mergulhada em uma penumbra acolhedora, onde o tempo corria com outra cadência.
Eu não me lembrava da última vez em que me senti tão confortável com alguém sem precisar dizer quase nada. Ele estava ali, sentado ao meu lado no sofá, os olhos fixos na chama trêmula de uma vela sobre a mesa, e a mão ainda entrelaçada à minha, como se pertencêssemos àquela posição desde sempre. Não havia pressa, mas havia intensidade. Conversamos sobre nossos primeiros amores, as decepções que nos ensinaram mais do que gostaríamos e os silêncios que, com o tempo, se tornaram mais barulhentos que palavras. Ele falava de sua falecida esposa com respeito, mas sem dor nos olhos, como quem já fechou um ciclo e agora se permitia abrir outro. Isso me comoveu. Vi ali um homem inteiro que não precisava de jogos ou máscaras e que escolhia estar comigo, não por carência, mas por desejo. A certa altura, ele me pediu para colocar uma música, mesmo sem eletricidade. Peguei o celular e coloquei uma canção antiga, daquelas que falam de encontros tardios e promessas sussurradas. Quando nossos olhares se encontraram novamente, houve um silêncio mais profundo, mais definitivo. Ele se aproximou devagar, com o rosto a poucos centímetros do meu, e apenas sussurrou: "Você me faz esquecer a idade que tenho." Fechei os olhos e naquele instante, o tempo desapareceu completamente. Nosso primeiro beijo não foi apressado. Foi um toque lento, curioso, como quem redescobre o sabor de algo esquecido. Meus lábios se encaixaram nos dele com naturalidade, como se o universo tivesse esperado pacientemente aquele momento. Foi um beijo maduro, cheio de intenções suaves, sem pressa de provar tudo, apenas de sentir. E sentimos. Por longos minutos fomos só isso, dois corpos dizendo que a boca jamais ousaria confessar em voz alta. Depois ficamos abraçados, sentados, sem dizer nada. O calor do corpo dele era diferente do que eu lembrava de outros homens. Havia firmeza, mas também calma. Ele me envolvia com braços seguros, como se dissesse: "Pode descansar aqui, pode confiar." E eu confiei. Encostei a cabeça no ombro dele e fechei os olhos. A chuva seguia seu concerto do lado de fora, e dentro de mim, algo se abria também, um espaço que já tinha sido fechado há muito tempo por medo de me decepcionar de novo. As horas passaram como minutos. O tempo se diluía entre toques, risos e confissões. Ele falava baixo, como se o volume da voz pudesse quebrar o encanto do momento. E eu respondia com gestos, com carícias discretas, com olhares que diziam: "Estou aqui, me redescobrindo com você." Não houve exageros, nem necessidade de ir além. Tudo que trocamos ali foi mais intenso do que qualquer aventura impetuosa da juventude. Quando a luz voltou por volta das 7 da noite, quase nos assustamos. A realidade parecia distante. O feixe frio da lâmpada tirou parte da magia, mas não o calor que havia entre nós. Ele se levantou com um suspiro e me perguntou se eu queria que ele ficasse para jantar. Não respondi com palavras. Apenas fui até a cozinha, abri uma garrafa de vinho guardada há anos e pus 2 taças na mesa. O resto, ele entendeu com um sorriso calado. E assim seguimos por horas. Sem parar. Sem que fosse preciso correr. Sem necessidade de provar nada. Apenas vivendo o agora, como se o agora fosse o único tempo possível. Acordei cedo, mesmo sem ter dormido direito. Meus olhos estavam pesados, mas não era cansaço físico. Era como se minha alma ainda estivesse tentando entender o que havia acontecido na noite anterior. A casa estava silenciosa, mas dentro de mim havia um barulho constante, um misto de euforia e medo. Como se eu tivesse atravessado uma porta sem saber se conseguiria voltar. Fui até a cozinha e preparei o café no automático, como em tantos outros dias, mas tudo parecia diferente. Até o cheiro do café parecia mais vivo. Enquanto mexia a colher na xícara, revivia mentalmente cada gesto, cada olhar, cada palavra dita na penumbra da noite anterior. Não houve pressa entre nós, mas houve entrega. E agora, sozinha, sentia o peso doce dessa entrega. Não era arrependimento. Era receio. Medo do que aquilo poderia significar, do que poderia despertar em mim, e principalmente, do que poderia me fazer perder o controle que eu tinha aprendido a manter nos últimos anos. A campainha tocou quando eu menos esperava. Meu coração disparou como se tivesse sido pego em flagrante por estar sentindo demais. Quando abri a porta, lá estava ele, com uma rosa colhida do próprio jardim e um sorriso que parecia ter dormido bem melhor que o meu. Trouxe flores para a mulher que me fez esquecer a chuva, disse, com a simplicidade de quem não precisa de grandes gestos para dizer o essencial. Eu sorri sem saber o que responder, e deixei que ele entrasse mais uma vez. Nos sentamos à mesa do café. Ele elogiou o aroma, comentou sobre o céu que começava a limpar, e me olhava com a mesma atenção serena de sempre. Mas havia algo novo no ar, uma espécie de cumplicidade que só nasce depois que 2 corpos se permitem estar juntos com verdade.
Ele não forçou o assunto. Apenas me disse, com calma, que não esperava nada de mim, além daquilo que eu quisesse dar, e que estava ali disposto a continuar se eu também quisesse. Foi difícil conter a emoção. Não estava acostumada com essa delicadeza, com essa liberdade sem cobrança. E de certo modo, isso me desconcertava mais do que qualquer proposta ousada. Eu havia me blindado por tanto tempo, criando defesas para não sofrer, que agora não sabia bem como reagir diante de alguém que simplesmente me aceitava com minhas dúvidas, com minhas marcas, com minhas hesitações. Ele me via por inteiro e ainda assim me queria. Passamos boa parte da manhã juntos. Nada intenso, nada planejado. Apenas conversando, rindo, compartilhando histórias antigas como dois velhos amigos que se reencontram após anos. Mas havia algo nos gestos dele, um toque no meu braço, um olhar que se demorava, um silêncio entre frases, que me lembrava o tempo todo da noite anterior. E mesmo sem dizer, sabíamos que algo importante havia sido iniciado ali. Algo que talvez nem tivéssemos coragem de nomear ainda. Antes de ir embora, ele se aproximou, segurou meu rosto com as duas mãos e me deu um beijo suave na testa. Não era apenas carinho, era um pacto silencioso, uma promessa sem palavras. Fiquei ali parada na porta, vendo-o atravessar a rua com passos lentos, e senti uma vontade quase adolescente de chamá-lo de volta. Mas não chamei. Queria prolongar a espera. Queria sentir mais. Queria descobrir o que mais aquele homem seria capaz de despertar em mim. Naquela tarde, sentei-me à janela como de costume. O sol voltava a brilhar, mas meu corpo ainda carregava a bruma daquele encontro. E meu coração, pela primeira vez em muito tempo, parecia disposto a se abrir de novo. Só que agora com maturidade, com desejo, e com o medo gostoso de quem sabe que ainda há muito por vir. A primeira vez que saí com ele à luz do dia, senti olhares que antes jamais percebera. Fomos até a feirinha da Praça Central, caminhando lado a lado, e mesmo que não houvesse nenhum gesto explícito entre nós, o ar ao redor parecia carregado de insinuações. Algumas pessoas nos cumprimentaram com sorrisos vagos, outras desviaram o olhar como se não quisessem ser pegas observando. Era sutil, mas estava ali. E foi nesse momento que a pergunta começou a ecoar dentro de mim: o que vão pensar de nós? Durante anos, me acostumei a viver com discrição. Viúva há tanto tempo, aprendi a ocupar os espaços de forma quase invisível, sem provocar, sem chamar atenção. E agora, ao lado de um homem mais velho, mas com olhos vivos e postura elegante, me sentia exposta. Não por ele, mas por mim mesma. Como se aquele novo desejo estivesse revelando partes minhas que eu preferia manter guardadas. E o julgamento dos outros, ainda que silencioso, começava a me perturbar. No dia seguinte, minha irmã ligou. Conversa banal, como sempre, até que ela perguntou: é verdade que andou saindo com o viúvo do Jardim Florido? Sorri fingindo surpresa, mas minha voz entregava o nervosismo. Ela não foi dura, apenas curiosa. Mas seu tom deixava claro que aquilo não era esperado de mim. Não nessa idade. Não com ele. Foi ali que percebi como a opinião dos outros, mesmo os mais próximos, ainda me influenciava mais do que gostaria de admitir. À noite recebi uma mensagem dele. Curta, direta, mas cheia de significado. Você está bem? Pensei em você o dia todo. Respirei fundo antes de responder. Queria dizer que sim, que estava bem, mas também queria contar sobre o incômodo, o peso do olhar dos outros, a dúvida que me corroía em silêncio. Não falei nada disso. Apenas respondi com um: também pensei em você. E mesmo sem tocar no assunto, ele entendeu. No encontro seguinte fomos mais discretos. Sentamos no fundo do jardim, longe da vista dos curiosos. Ele percebeu minha inquietação, mas não pressionou. Apenas me ofereceu chá, falou sobre filmes antigos e me fez rir de coisas simples. Mas no momento de silêncio, disse calmamente: não devemos viver com medo do que os outros pensam. Já perdemos tempo demais com isso. E me olhou com a serenidade de quem já enfrentou muitos julgamentos e sobreviveu a todos. Essa frase ficou comigo. Era verdade. Eu, que sempre me orgulhei de ser independente, estava agora prisioneira de um receio bobo, a vergonha de ser feliz. Comecei a questionar quantas vezes deixei de viver algo por medo de comentários alheios. Quantos beijos não dados, quantas mãos não seguradas, quantas noites frias por puro orgulho ou medo de parecer ridícula. E ali, com ele ao meu lado, vi que era tempo de quebrar essas correntes invisíveis. Na semana seguinte fui eu quem atravessou a rua e bateu à porta dele. Ele me recebeu com aquele sorriso que me desmontava por dentro. Quer entrar ou quer passear comigo por aí, sem medo de sermos vistos? Perguntou com brilho nos olhos. Dessa vez, fui eu quem segurou sua mão e respondi: quero ser vista. Por mim mesma antes de mais nada.
E saímos, lado a lado, sem esconder nada. E foi assim que comecei a me libertar, não apenas do medo do que iriam dizer, mas do peso de uma vida vivida para agradar os outros. Com ele, cada passo parecia me devolver um pedaço de mim mesma, e no fundo, o mundo que pensava julgar, já não importava tanto quanto antes. Antes de conhecê-lo, eu vivia em silêncio comigo mesma. Meus dias eram feitos de rotinas previsíveis, e minhas noites, de pensamentos vazios. Não havia mais espelhos na casa, exceto o do banheiro, e mesmo esse eu evitava encarar de frente. Já não me arrumava para mim, nem para ninguém. Vestia conforto, comia por hábito, vivia por inércia. Mas, desde aquele primeiro café, algo dentro de mim começou a se mover, lentamente como uma chama se reacendendo em meio às cinzas da conformidade. Passei a cuidar mais de mim, sem que ninguém me pedisse. Voltei a usar um perfume que havia guardado no fundo da gaveta. Mexi no guarda-roupa, resgatei vestidos que não usava há anos, e até arrisquei um batom mais quente numa tarde qualquer. Não era por vaidade. Era por sentir novamente vontade de ser vista, de me enxergar, de me reconhecer como mulher, porque ele, com sua presença firme e serena, me lembrava disso com cada olhar. Ele me fazia perguntas que iam além do óbvio. Queria saber do que eu gostava, que músicas me faziam chorar, que lugares eu ainda sonhava em conhecer. E ao responder, percebi o quanto havia deixado de me ouvir. Quanto tempo fazia que ninguém me perguntava, e você? Sem segundas intenções, sem pressa de mudar de assunto. Com ele me sentia segura para ser quem sou, com minhas rugas, meus medos, minha bagagem, minha essência. Em uma tarde qualquer, estávamos deitados na rede do quintal dele, olhando o céu entre as folhas. Ele acariciava meus cabelos como se fosse a coisa mais natural do mundo, sem urgência, sem objetivos ocultos. Apenas presença. Me perguntei ali se era isso que significava ser amada com maturidade. Não precisar provar nada, não competir com o tempo, apenas aceitar o que se é, e o outro, com verdade e doçura. Comecei a me perceber mais viva também por dentro. Voltei a sonhar, a sentir borboletas no estômago quando ouvia seu nome, a sorrir sozinha lembrando de pequenas cenas que antes passariam despercebidas. Ele me despertava, não apenas como homem, mas como espelho de tudo que eu tinha deixado adormecer dentro de mim. E essa redescoberta era, talvez, o maior presente de todos. Houve noites em que me peguei chorando, não por tristeza, mas por gratidão. Por perceber que ainda era capaz de sentir tanto, que meu coração, tão calejado pelas perdas e decepções da vida, ainda tinha espaço para pulsar com desejo e ternura. A cada gesto dele, eu voltava a mim. Não a mulher que fui no passado, mas a mulher que sou agora, madura, imperfeita, mas cheia de vontade de viver. Ele nunca me disse que me amava, mas seus gestos, seus silêncios e sua presença constante diziam muito mais. E talvez fosse isso que eu sempre busquei sem saber, alguém que me visse além do papel de mãe, avó, viúva ou vizinha. Alguém que me visse como mulher, e sobretudo, que me ajudasse a me ver assim de novo. Naquela fase da vida em que muitos se entregam à ideia de que o melhor já passou, eu descobria que ainda havia tanto a sentir, a explorar, a viver. E essa descoberta não veio com promessas ou euforia, mas com o calor calmo de um toque sincero, de um olhar que me devolveu a mim mesma. Naquela noite sentamos lado a lado à mesa da cozinha, iluminados apenas pela luz amarela da luminária pendente. Ele havia trazido um peixe grelhado e uma garrafa de vinho branco. Disse que aprendeu a receita anos atrás, em uma viagem com a esposa, e que agora queria compartilhá-la comigo. Sorri com ternura. Não havia ciúme, nem comparação. Apenas a sensação de que ele estava abrindo espaço em sua história para que eu também ocupasse um lugar. E isso me emocionou de um jeito difícil de explicar. Conversamos sobre tudo e nada. Rimos, brindamos, falamos dos filhos, das dores antigas, das escolhas que fizemos, e das que ainda queremos fazer. Ele segurava minha mão com carinho, e eu olhava para ele com uma mistura de encanto e paz. Era diferente de tudo que já vivi. Não havia aquela ânsia de querer ser desejada a qualquer custo, nem o medo de ser esquecida. Havia presença, havia verdade, havia tempo. Depois do jantar, ficamos sentados no sofá em silêncio, ouvindo o som do vento nas janelas. Ele encostou a cabeça no meu ombro e num sussurro disse: "A vida é breve, mas não é tarde." Aquilo me atravessou, porque eu também pensava assim, mas ainda não tinha coragem de dizer em voz alta. Foi então que entendi que não era preciso correr, nem justificar nossos encontros, nem rotular o que estávamos vivendo. Bastava viver. Muitos poderiam não entender, talvez até criticar, mas a essa altura da vida, percebi que não precisava mais da aprovação de ninguém. Ele me fazia bem, me fazia rir,
me fazia sentir, e isso bastava. Eu, que achava que já tinha encerrado os capítulos do amor, agora escrevia novas páginas com letras firmes e coração aberto. Com ele, com calma, com desejo, com liberdade. Os dias que seguiram foram leves. Às vezes, ele vinha só para tomar um café. Outras vezes caminhávamos até a praça de mãos dadas. E havia noites em que nos deitávamos lado a lado sem fazer nada, apenas respirando juntos, ouvindo a respiração um do outro como música. Foram horas assim. Horas que, embora simples, tinham um valor que só quem já viveu muito é capaz de compreender, o valor da presença plena. Me vi reaprendendo a amar, mas de um jeito diferente. Sem urgência, sem idealizações. Amar com os pés no chão, mas o coração aberto. Com o corpo que já conhece seus limites, mas ainda se encanta com toques sutis. Amar sem prometer para sempre, mas com vontade de acordar junto no dia seguinte. E isso, para mim, era tudo. Hoje, quando olho para ele, esse homem de 70 anos que entrou na minha vida com um bule de café e um sorriso contido, não vejo idade. Vejo entrega. Vejo coragem. Vejo alguém que me surpreendeu como ninguém jamais, e que continua me surpreendendo, dia após dia, com pequenos gestos que reacendem em mim a certeza de que ainda há tempo para sentir. E se há tempo para sentir, então há tempo para viver.